Fala pessoal, beleza? Hoje, no fim da nossa aula, a minha internet acabou caindo, não consegui voltar, né? Então eu vou continuar a aula aqui nesse vídeo, tá? Vocês assistam e hoje à tarde vai ter maestro, tá? Depois vocês façam o maestro. Eu tava terminando a atividade 2 com vocês, tá? Estava no item 3, né? Falando aqui, ó, que qual é a vantagem do boi ter uma boa quantidade de barbela, né, que deve ser solta e pregueada, né? Barbela é essa pele que ele tem aqui embaixo do pescoço, né, que fica solta, né, balançando aqui, né? Qual que seria a vantagem dele ter essa barbela? Essa barbela traz para ele uma maior superfície de contato com o ar. Então o corpo dele tem mais área de contato com o ar. Isso facilita a perda, né, de calor, tá? Ele consegue perder calor para o ar mais fácil, né? A transferência de calor por condução, né, por contato, no caso do corpo com o ar, ela depende da área que está em contato, né? Quanto maior for a área, mais fácil, né, maior é essa transferência de calor. Então essa seria a vantagem aí da barbela. Beleza? Continuando, então a primeira forma de transferência de calor que eu falei para vocês foi irradiação, tá? Agora a gente vai falar sobre condução térmica, tá? A condução, a irradiação, como eu comentei com vocês, era sobre a liberação de radiação infravermelha, né? Todo o corpo que tem temperatura superior ao zero absoluto, né? Que é o zero Kelvin, ele emite uma radiação infravermelha, tá? Mas essa não é a única forma de transferência de calor. Pode haver transferência por condução, ou seja, entre as próprias moléculas do objeto há uma condução, né? Nesse caso a condução envolve materiais sólidos, né? Então, entre as próprias moléculas há essa condução. O que acontece, pessoal? Como a gente já conversou, né? Essa temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? Então, se você esquenta um objeto a partir de um ponto, esse calor, essa energia térmica, ela não fica retida naquele ponto exclusivo do objeto. Essa energia ela se espalha por todo o objeto. Há uma transferência de calor de um ponto para o outro. Como que se dá essa transferência? Por condução, tá? O lado que está sendo aquecido, os átomos estão mais agitados. E essa agitação vai passando para os átomos do outro lado, que não estava aquecido, né? As moléculas, os átomos vão se chocando entre si, né? E essa agitação de moléculas vai passando de um ponto ao outro. Esse seria o modo de transferência de calor por condução, tá? Envolve o contato ali, né? Aí nesse assunto a gente já começa a falar de materiais isolantes e condutores térmicos, tá? Não confundir com isolantes e condutores elétricos, tá? O que seria um material condutor térmico? É um material que ele tem uma facilidade de transferir calor, tá? Por condução, tá? Ele transfere calor rapidamente, facilmente, tá? O isolante ao contrário, é o que impede a transferência de calor. Claro que não existe um isolante perfeito, tá? Sempre haverá transferência de calor, mas você tem materiais que dificultam bastante, né? A transferência é muito demorada, muito devagar, tá? Então esses nos quais a transferência de calor é muito devagar, a gente chama de isolante, tá? Aqueles que têm facilidade para transferir calor, a gente chama de condutor, tá? Então são isolantes térmicos ou condutores térmicos, tá? O ar, aqui a apostila de vocês traz uma tabelinha, o ar ele é considerado um bom isolante térmico, tá? Ó, o valor da condutividade térmica dele, em torno de 1, tá? Agora olha a prata, o cobre, o alumínio. Os metais, de maneira geral, são muito bons condutores, tá? Se você esquenta um metal, ele transfere esse calor por todo o objeto rapidamente, por todo o corpo rapidamente. É por isso que as panelas são feitas de metal, tá? Se você, ela distribui o calor muito rapidamente e faz essa transferência de calor muito rapidamente, tá? Aí, aqui, ó, a apostila de vocês traz vários materiais com a condutividade diferente, tá? Olha aqui, ó, cortiça, lã ou espumas, de 1 a 3, são considerados bons isolantes também, ó.
Placa de fibra de vidro, é um bom isolante também, ó. Madeira, é bom isolante, tá? Acrílico, mais ou menos, tá? Até que é um bom isolante. A água já não, ó. A água já é um condutor melhor, tá? Mas nada perto dos metais, tá? Os melhores condutores são metais, beleza? Ó, o que ele traz na atividade 3 aí para vocês, né? No item A. A neve é um material muito frio, então por que os Inuits fazem os seus iglus com os blocos de gelo de neve? Inuits são os... como é que chama? Me fugiu o nome agora. Os esquimós lá, né? Por que eles fazem os seus iglus com os blocos de gelo de neve? Pessoal, apesar do gelo, né, e a neve estarem muito gelados, né, um material muito frio, qual que é a vantagem deles fazerem isso? Tá? Primeiro, o gelo ele tem uma boa resistência, então ele suporta estruturalmente o peso da casinha deles, né, dos iglus deles lá, tá? E é considerado um isolante térmico o gelo. Se vocês olharem aqui na tabela, cadê o gelo? Gelo lá, 80, tá? Não é tão isolante quanto o ar ou quanto a madeira, por exemplo, mas é um isolante bom comparado com outros materiais, tá? Então ele é considerado um material isolante, tá? Como eu já conversei com vocês, tá? Apesar do gelo ali tá uma temperatura muito baixa, tá? Ele acaba funcionando como isolante, por quê? Porque ele impede que o calor gerado ali dentro do iglu, pelas próprias pessoas, né, se espalhe pelo todo o ambiente, né? Se eles estão num local aberto, né, fica muito mais frio, porque eles estão perdendo calor para todo aquele ar que está circulando por toda aquela neve. Quando ele faz o iglu, aquele calor ele fica retido dentro do iglu, subindo a temperatura lá dentro. Então, por isso que por isso que eles fazem, né? E lógico que é um material que também que está muito disponível lá para eles, né? Tem que pensar nessa vantagem aí também. No item B, as roupas de lã, ou mesmo as roupas mais grossas de algodão, nos mantêm aquecidos em dias muito frios, porque os beduínos utilizam as roupas de lã debaixo do sol escaldante do deserto, tá? Pessoal, de novo, o que faz uma coberta ou uma roupa, tá? Ele é um isolante térmico, as roupas são isolantes térmicos, as cobertas são isolantes térmicos, então elas impedem a transferência de calor, tá? Então no caso, quando você põe roupa no frio, tá? Ela está impedindo que o seu corpo perca calor para o ar que está frio, tá? Então isso te ajuda a se manter aquecido, né? Te ajuda a não perder calor para o ambiente, tá? Agora, o pessoal do deserto, por que eles usam aquele monte de roupa também para se cobrir? Primeiro, para proteger da radiação solar, né? Dos raios de luz que podem, inclusive, são perigosos, causar câncer de pele e tudo mais, tá? Mas segundo, impede que o calor, agora é o contrário, ele impede que o calor excessivo do lado de fora do ambiente chegue no corpo deles, tá? Então é por isso que eles usam roupa lá, parece contra-intuitivo, né? Você fala, nossa, naquele calorzão o pessoal cheio de roupa. Não, mas aquela roupa serve como isolante, tá impedindo que aquele calor de fora do ambiente, que passa às vezes de 40, 50 graus, chegue no corpo deles, né? Tá isolando, tá impedindo que esse calor chegue, tá? Então por isso que é útil para eles também. Tá? No item C, qual será o valor da condutividade térmica no vácuo? Justifique sua resposta. Pessoal, se vocês pararem para pensar, tá? O vácuo é basicamente a ausência de material, né? Não tem nada lá, não tem átomos quase, não tem átomo de quase nada, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, né? A condução de calor, ela depende, né, do contato entre os átomos, entre as moléculas, né? O choque entre eles, né, é que vai espalhando essa agitação por todo o material. Se no vácuo não tem moléculas, não tem átomos para se chocarem, então não vai ter transferência de calor, tá? Então a condutividade térmica no vácuo, ela é praticamente nula. Vocês podem colocar que ela é nula, tá? Porque não tem átomos lá para fazer essa condução. Beleza? Um outro ponto interessante, pessoal, temperatura e sensação térmica. Vocês já devem ter visto isso na TV, tá? O pessoal fala assim, a temperatura vai chegar aos 33 graus com sensação térmica de 35, tá? O que é essa sensação térmica, pessoal?
ela envolve o seguinte, a percepção que a gente tem de perda de calor ou de ganho de calor, tá? Não necessariamente ela tem a ver com a temperatura, tá? Se você tem dois objetos de mesma temperatura, tá? Vamos supor que você tem um pedaço de madeira, tá? E um pedaço de metal, tá? Os dois estão à mesma temperatura, 25 graus. Se você encostar no metal, vai dar a impressão que ele está gelado. Vai estar mais gelado do que a madeira, né? Toda vez que você encosta num objeto de metal, dá a impressão que ele está geladinho, né? Mesmo ele estando na mesma temperatura que a madeira. Por que que quando você encostou na madeira, deu a impressão que ela está mais quente que o metal? Né? O metal dá a impressão que ele está mais gelado, sendo que os dois estão na mesma temperatura. Por quê? Porque o metal ele tem uma condutividade térmica melhor, né? Se vocês olharem aqui, acabei de comentar. Então ele conduz, ou seja, ele, entre aspas, aí ele rouba melhor o calor do corpo, tá? Então quando você encosta a sua mão no metal, aquele metal ele está conseguindo roubar o calor do seu corpo com uma velocidade maior do que quando você encosta a sua mão na madeira, por exemplo, tá? Então como você está perdendo calor mais rápido, dá a impressão que ele está mais gelado, que a temperatura dele é menor, tá? Então a sensação térmica é que ele é menor, que ele é mais frio, mas na verdade a temperatura é igual, tá? É só a sensação térmica que muda. Quando a gente sai na rua e tá ventando, a sensação térmica é de mais frio, tá? Então, por exemplo, a temperatura pode estar 10 graus, mas 10 graus sem vento dá a impressão que é mais quente do que 10 graus com vento. Por quê? Porque quando a gente tem um vento, a gente perde mais calor. Então a sensação térmica é de mais frio. Beleza? Vamos fazer a atividade 4 aqui que eles comentam. Sabemos que nos sentimos mais quentinhos ao sentar ou deitar sobre um tapete do que diretamente sobre o piso. Será que essa sensação corresponde à realidade? Analisemos esse fenômeno à luz da ciência. Item A. O tapete que está há um bom tempo em contato com o piso... Não. O tapete está há um bom tempo em contato com o piso. É possível afirmar que eles possuem a mesma temperatura? Justifique com base em uma lei da física. Pessoal, como eu já comentei com vocês, há a tendência de transferência de calor se você tem temperaturas diferentes. Toda vez que você tem corpos de temperatura diferentes, o corpo que tem a temperatura maior vai transferir calor para o corpo que tem a temperatura menor. Vai chegar um momento que as temperaturas vão se equilibrar, tá? Então, se esses dois objetos estão há muito tempo em contato, eles já se equilibraram de temperatura. O que estava mais quente já passou o calor para o que estava mais frio, até que chegou uma hora que as temperaturas se igualaram, tá? Então, as temperaturas são iguais. Ó, como ele fala aqui que o tapete está há muito tempo em contato com o piso, é possível que a gente afirme que as temperaturas são iguais, beleza? No item B, relativamente ao piso, o tapete pode ser considerado um bom isolante ou um bom condutor de calor. Explique. O tapete ele pode ser considerado um bom isolante, tá, pessoal? Porque quando você encosta no piso, você sente que o piso é gelado. Por que a gente sente que ele é gelado? Porque ele é um bom condutor, então ele está roubando bastante calor da gente. Está roubando o calor mais rápido, tá? Aí quando você encosta no tapete, o tapete ele não rouba o calor tão rápido. Então a gente considera ele como um bom isolante. Ele tem uma condutividade térmica baixa, tá? Isso acontece por causa do ar que fica preso lá, tá? Tem toda essa questão do ar que se mantém ali, né? Então ele se equilibra com a temperatura, tá? Então o tapete é considerado um bom isolante, porque ele rouba calor de uma maneira mais devagar do que o piso, por exemplo, tá? Essa questão de isolante e condutor é meio relativo, pessoal. Tudo vai depender com quem você está relacionando essa história, tá? C. Quando nossa pele resfria mais lentamente ou mais rapidamente... Não, perdão. Quando a nossa pele resfria mais lenta ou mais rapidamente? Quando deitamos no tapete ou quando deitamos no piso? É o que eu acabei de falar com vocês, né? No piso ela resfria mais rapidamente, porque ele tem uma condutividade térmica maior, né? Ele rouba calor mais rápido, tá? Então é por isso que é no piso que a pele vai resfriar mais rapidamente. Então assim, a nossa sensação térmica tem a ver com a velocidade que a gente perde calor ou ganha calor, e não com a temperatura em si, tá? Vocês não podem esquecer isso, tá? O último modo de transferência de calor, pessoal, é a convecção térmica, tá? É a última modalidade. Então a gente viu irradiação por infravermelho,
a gente viu condução, tá? Que é o contato entre os átomos. E agora vem a convecção, tá? Essa convecção ela ocorre em fluidos, tá? Ou líquidos ou gases, tá? O que acontece, pessoal? Quando um material ele esquenta, ele tende a se tornar menos denso. Então ele tende a subir, tá? Quando um material esfria, ele se torna mais denso e tende a descer. Olha, por exemplo, o ar que sai de uma vela. Como ele está muito quente, ele está menos denso, então ele sobe, tá? Agora olha o ar que sai do sorvete. O ar que sai do sorvete ele está bem gelado, então ele tende a descer, porque ele está mais denso, tá? Isso ocorre porque as moléculas que estão agitadas, né, se tornam menos densas e tendem a subir, tá? Uma vez que elas sobem, as moléculas que estão mais frias em volta tendem a ocupar o lugar delas, tá? Aí elas chegam próximas da vela, da fonte de calor, tá? Se aquecem e sobem também. Então se torna uma espécie de fluxo aqui, tá? As que estão próximo da vela se aquecem e sobem. As que estavam geladas em volta ocupam esse espaço, se aquecem e sobem, tá? Isso gera um movimento aqui do fluido, que pode ser um líquido ou um gás, tá? Que vai aquecendo todo o material. Essa é uma maneira de transferência de calor que a gente chama de convecção térmica, tá? Não necessariamente precisa ser uma vela, pode ser qualquer fonte de calor aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só para ilustrar para vocês, tá? Aí traz uma atividade aqui, ó, que tá muito a ver com o nosso dia a dia, do ar-condicionado e dos aquecedores, tá? Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Você já reparou que os refrigeradores de ar, ou seja, o ar-condicionado, são sempre instalados próximos ao teto, enquanto que os aquecedores são simplesmente apoiados no chão? Observe as duas fotografias. Aí tem o ar-condicionado lá em cima, quase no teto, e o aquecedor no chão. Se você, não sei se vocês já viram, alguns lugares mais antigos, né, prédios mais antigos, o aquecedor, o ar-condicionado ficava mais próximo do chão, tá? Isso é porque eles não tinham se tocado ainda dessa questão da convecção térmica, tá? Ele resfria do mesmo jeito, mas vai perder vai perder eficiência, tá? Aí ele pergunta aqui pra gente: explique por que esses equipamentos são instalados em posições diferentes. Justifique sua resposta tendo como base os estudos sobre os diferentes mecanismos de transferência de calor. Tá. Pessoal, qual é a vantagem do ar-condicionado estar próximo do teto? Tá? O ar que está saindo do ar-condicionado é ar frio, ar gelado. Então ele é mais denso. Então ele sai daqui de cima e desce. Tá? Uma vez que ele desce, ele está movimentando e o ar que estava embaixo quente acaba subindo. Então isso forma uma circulação de ar, fazendo com que o ar-condicionado consiga resfriar a sala inteira por igual, tá? Porque o ar ele gela em cima e gela embaixo também. Se o ar-condicionado estivesse localizado próximo ao chão, esse ar gelado que ele está soltando ia ficar aqui embaixo, tá? Retido próximo ao solo, né? E não ia aquecer as partes superiores do ambiente. A parte superior ia continuar quente, porque esse ar gelado estaria, digamos aí, entre aspas, preso próximo ao solo, porque ele é mais denso, tá? Agora já o aquecedor é o contrário o processo, o ar dele sai quente, por isso que a gente solta ele próximo ao chão, porque ele vai sair quente próximo ao chão e vai subir, porque ele é menos denso, ele vai acabar subindo, fazendo com que ele aqueça todo o ambiente por igual, beleza? A aula de hoje foi essa, tá, pessoal? Mais tarde eu vou mandar um maestro para vocês. E durante a semana eu mando qual vai ser o conteúdo que vai cair na prova da semana que vem. Beleza? Uma boa semana a todos e até a próxima.